Meus irmãos, retomando aí o vídeo anterior, eu de maneira nenhuma eu quero aqui tentar fazer algum adendo, fazer algum complemento, algum comentário ao que os irmãos já colocaram, porque foi muito profundo, muito bem colocado, e nem repetir os pontos que já foram passados. Por isso eu peço mais uma vez que os pontos que já foram enviados pelos irmãos, que cada um de vocês leiam, meditem de fato, porque são coisas preciosas, são coisas de fato reveladas pelo Espírito. E aqui a minha intenção também, de maneira alguma, é tentar exaurir o texto, ou tentar trabalhar todos os pontos do texto, até porque é impossível, nem se eu quisesse eu conseguiria fazer, porque a palavra de Deus realmente é uma fonte inesgotável, né? Uma fonte infindável. Meu objetivo aqui é tentar apenas trabalhar alguns pontos, poucos pontos para a edificação dos irmãos, que o Espírito Santo flua através de mim para falar com os irmãos alguma coisa. E dentro desse texto, né, desse objeto de estudo aí, que é Atos 12, do versículo 1 ao 19. E esse primeiro momento aí é importante a gente, dentro desses pontos que eu vou trabalhar, a gente entender que o momento que Roma passava, né, na verdade o momento que o Império passava, era um momento de fome. A gente consegue ver isso lá em Atos 11, 28. O Império Romano estava passando um momento difícil, os judeus haviam sido expulsos de Roma. Isso aí a gente consegue extrair também de um texto bíblico lá de Atos 18, versículo 12, e o momento era de fome. E assim, olha só, o momento que a igreja primitiva vivia lá, assim, a gente consegue fazer grandes comparações ao momento de hoje, não é? Nós que temos acesso às pessoas, nós vemos que as pessoas elas têm tido cada vez mais fome espiritual. As pessoas estão sedentas, estão precisando, a alma cada vez mais ela tem se frustrado com as coisas desse mundo, com as coisas desta vida, desse império mundano, e cada vez mais ela tem precisado de Deus, de um Deus vivo, de um Deus eterno, né? Do Espírito de Deus. Então o primeiro ponto que eu gostaria de chamar é que nunca foi tão atual, né? Essa passagem, esse contexto enfrentado pela igreja primitiva. Um outro ponto também que Herodes, entender primeiro quem era Herodes, né? Herodes, na verdade, nesse momento ali, ele é um rei. Houve uma dinastia herodiana, né? Assim, o primeiro Herodes foi Herodes o Grande, que foi aquele Herodes que decretou a morte dos meninos de até 2 anos, né? Quando Jesus iria nascer, justamente por medo da profecia de que iria vir o rei dos judeus. Esse Herodes ele recebeu um título depois que Roma invade e domina Israel ali em 63 a.C. O Senado romano ele dá a Herodes, por conveniência política, esse título de rei dos judeus. Então Herodes o Grande ele é rei dos judeus. Depois você tem Herodes Antipas, que foi aquele Herodes que mandou decapitar João Batista. E depois você tem esse Herodes aí do texto de Atos 12, que ele seria sobrinho de Herodes Antipa, que é Herodes Agripa, Herodes Agripa I. E esse Herodes Agripa I, todos esses Herodes, eles não eram judeus originariamente, mas teriam se convertido ao judaísmo. E aí ele não tinha tanta legitimidade entre os judeus por conta disso. Então ele ele na verdade precisa arrumar formas de conquistar essa legitimidade como rei. E aí ele começa a perseguir os cristãos, e o próprio texto em Atos 12 diz que os judeus, os religiosos, e aí a gente enfrenta mais um problema, né, do que a religião faz. Os judeus, eles se agradam dessa perseguição. Então seria talvez uma forma de legitimação do reinado de Herodes, essa perseguição que começa a ocorrer contra os cristãos.
E aí entra um primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar aqui, que é o ponto que está no versículo 2, que diz assim: e matou a espada Tiago, irmão de João. Olha a profundidade desse versículo que está posto na palavra de Deus. E matou a espada Tiago, irmão de João. E o que eu quero chamar a atenção aqui é quantos irmãos, quantos servos, quantos filhos de Deus morreram por esse evangelho. Quantos foram decapitados, apedrejados, enforcados, crucificados para levar as boas novas? Quantos deram suas vidas, suas famílias, seus corpos para que o nome de Jesus fosse proclamado? E o que nós temos feito com esse evangelho? Qual é a seriedade que nós temos levado esse evangelho? Nós não podemos confundir a leveza, a maravilha, a bênção que é viver o evangelho com uma falta de seriedade ou com uma falta de compromisso. Porque, na verdade, nós estamos levando aquilo que é o bem mais precioso que um homem pode ter: a salvação em Jesus Cristo. Aquilo que vai reger toda a eternidade do homem. Que vai reger toda a eternidade das pessoas que nós amamos, que estão próximas de nós. Aquilo que verdadeiramente importa. Aquilo que verdadeiramente importa. E matou Tiago a espada. O que nós temos feito pelo evangelho? E um segundo ponto de reflexão aí, é um ponto até bem trabalhado, e eu queria dar uma ênfase diferente, é na questão da oração incessante pela igreja. Veja, o termo original aí do grego, o termo é ektenes. E esse termo ele tem o sentido de ser algo intenso, algo de fato vigoroso, assim, fervoroso. Uma oração ininterrupta no sentido de uma oração intensa, uma oração vigorosa, fervorosa, de coração, quase que agoniante. E outros trechos da palavra de Deus utilizam esse mesmo termo grego, ektenes, para expressar justamente esse sentimento. E é nisso que eu quero chamar a atenção hoje, porque a nossa oração ela tem que ser uma oração intensa e intencionada. Nós temos que orar com propósito. Nós temos que orar com coração. Temos que orar do fundo do nosso âmago, da nossa alma. Temos que colocar intencionalidade, intenção. Temos que colocar intensidade, força, vigor, fé. Não pode ser uma oração batida, uma oração do dia a dia, uma oração marcada pelo tempo e pela rotina. Porque nós estamos, em verdade, nos comunicando com o Criador, com o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, nosso Pai, nosso Abba. Não pode ser algo normal, não pode ser algo comum, tem que ser algo extraordinário, tem que ser algo intenso, tem que ser algo extremamente fora da curva, fora do comum. E no texto mesmo, a própria igreja que orava não acreditou no primeiro momento que Pedro havia sido liberto, né? Porque às vezes o tempo vai esvaindo a nossa fé, mas não podemos deixar que isso aconteça. A nossa oração tem que ser do fundo do nosso coração. Temos que ter a certeza, Deus está nos ouvindo. E o terceiro ponto e último aqui, para eu não prolongar muito o vídeo, que
eu queria trabalhar um ponto diferente é a questão da perseverança em um outro aspecto. Porque nós podemos parar para pensar e falar, olha, Deus poderia ter livrado Pedro disso tudo. Deus poderia não ter deixado Pedro nem ter sido preso. Pedro já havia sido preso, na verdade, né? A gente vê isso em relatos anteriores. E Deus poderia ter poupado Pedro de todo esse embaraço, de todas essas dificuldades. Mas Deus tinha um propósito naquilo. Deus permitiu que Pedro passasse por aquilo. E o que eu quero dizer com isso é, imagine se Deus não tivesse permitido com que Pedro passasse por essas coisas. Pedro não teria vivido essas experiências todas com Deus. Imagine se Daniel acreditasse que Deus não era com ele quando ele estava na cova dos leões. Imagine se José, quando estava lá no fundo da cisterna, pensasse, olha, tem alguma coisa de errado, Deus não é comigo. Imagina se o próprio Pedro tivesse pensado, olha, tem alguma coisa de errado, eu estou preso aqui, eu estou algemado, com 2 guardas ao meu lado, mais 2 lá fora. Deus me abandonou, Deus não está comigo. Meus irmãos, a luta que você está passando não quer dizer que Deus não está com você. Deus está te provando para que você tenha experiências mais profundas. Deus está te capacitando, Deus está amadurecendo sua fé. Você tem que ter a convicção de que Deus está com você. Você tem que ter a convicção de que Deus não te abandonou. De que Deus tem um propósito nisso, na sua vida, na sua dificuldade, na sua experiência dolorosa muitas vezes, embaraçosa muitas vezes, mas Deus está no controle o tempo todo. Isso será um grande testemunho na sua vida. Isso será uma experiência mais profunda na sua vida. Isso será um objeto de um relacionamento mais próximo de Deus. Deus está com você, confie nisso, confie em Deus. Deus não te abandonará. O propósito de Deus será cumprido na sua vida. Eu acho que essa é a palavra que eu gostaria de deixar aqui hoje. Não pense que Deus te abandonou. Deus só está cumprindo o propósito dele na sua vida. Isso será um testemunho, isso será uma marca, será um sinal de que Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Obrigado.